Grafite. Por toda a cidade de São Paulo, você esbarra com ele. O grafite é uma manifestação artística em espaços públicos. Ele existe desde o Império Romano. Dá para acreditar? As inscrições eram feitas em carvão e serviam para divulgar leis e acontecimentos públicos. Em 1968, o grafite invadiu Paris. Em 70, Nova York e a cidade de São Paulo. Foi na zona norte da capital paulista, no bairro da Parada Inglesa, que Fábio Oliveira, de 29 anos, mais conhecido como Crânio, iniciou sua carreira. Crânio? Mas que nome artístico é esse? Meu apelido ele vem da época que eu era um bom aluno, né? Quarta, quinta série. E então esse apelido é de escola, ele pegou, né? Então todo mundo não me chamava mais pelo nome, só pelo apelido. E aí, em 1998, quando eu comecei a pintar grafite, né? Eu queria pintar um codinome. E aí eu pensei no meu próprio apelido. Então foi natural o nome Crânio, né? E natural foi também a entrada do grafite na vida do Fábio. Eu comecei em 1998 pintando na rua. Então até aí eu tinha conhecimento de vários grafites que eu via no meu bairro. Inclusive começou a aparecer no Brasil algumas revistas de grafite. Então, com essas informações, que eram muito poucas comparado hoje em dia, né? Não tinha na internet, a gente não tinha muito acesso a isso. Então, ficava difícil, a revista a gente prestava um para o outro, então ficava difícil a gente conhecer muita coisa. Mas, independente disso, a vontade de pintar na rua, deixar lá o nome, era maior, entendeu? Então, eu principalmente, gostava muito de fazer isso, fazer frequentemente. Eu sempre levei como um esporte na minha vida. Então, sempre estava tentando buscar coisa nova, tentando produzir, mesmo com a dificuldade de material. Então, a vontade de pintar é o que move mesmo. Você arruma tinta, você dá um jeito, você vai e pinta sem os outros deixar. Você faz por conta própria, né? Hoje, Crânio é um grafiteiro profissional, mas ralou muito até chegar lá. Eu já trabalhei de office boy, já trabalhei entregando panfleto, já trabalhei de vendedor, já trabalhei em diversas lojas, já trabalhei com departamento comercial. Então, já tive vários empregos onde eu não via futuro, assim. Não pensava em ficar o resto da minha vida lá. Então, sempre fazendo grafite, eu trabalhava, comprava o meu material, fazia a minha arte, praticava o meu esporte e assim eu fui caminhando. Foi natural a minha vida com o lance de viver de grafite. Então, eu só continuei fazendo e aí as pessoas começaram a me procurar, entendeu? Então, é natural, vai da produção, do empenho que a pessoa se dedica, né? Além da perseverança, Crânio tem outra marca registrada, um índio azul que personifica o conflito da cidade e do urbano com a natureza. Nós somos os índios do futuro, que na verdade é o local onde eles habitavam, né? Então, a floresta se foi e ficou só a nossa selva, que é de concreto, tudo prédio. E aí eu faço esse contraste também dele na cidade, né? E cidade afora, a arte do grafite se populariza. Em que momento você acha que o grafite ficou mais comercial, assim, desse jeito que você está comentando, das pessoas irem atrás, procurarem, sei lá, para pintar? Tem gente que decora a casa, né, com grafite. Em que momento você acha que se deu essa mudança? Bom, à medida que o grafite foi tendo visibilidade dentro das galerias, na mídia, e de ter muito grafite na rua, então ele se tornou assim uma coisa da cultura nossa mesmo, mundial. O grafite é uma cultura mundial. Praticamente assim, em todas as grandes capitais tem grafite, entendeu? Mesmo que não tenha muitos grafiteiros lá, mas o pessoal passa pelos lugares e faz. Então eu acho que essa epidemia
que hoje em dia tem muito mais gente pintando, então isso faz com que quebre o tabu, né? Esse preconceito que as pessoas têm de achar que é uma arte criminosa, de achar que é uma depredação, que aquilo é vulgar. Então, mudou muito a cabeça da nossa geração. Um trabalho assim de grafite, você pinta onde você está afim de pintar, independente de qualquer coisa. Então, se você está afim de pintar, você vai com as suas tintas e pinta, por livre e espontânea vontade, e assumindo o próprio risco. Então, você tem que saber onde você pinta. Então, dependendo, se tem morador, você conversa com a pessoa, explica o que você quer fazer. Se não tem, você pode pintar, mas também corre um risco. Mas, independente de tudo isso, você pinta por conta própria, né? Na rua. Você já foi preso? Já foi parado pela polícia na hora que você estava pintando alguma coisa? Já fui parado diversas vezes, né? Às vezes as pessoas confundem, vê a lata de spray, acha que você vai pichar a parede, porque ela não viu o desenho que você tá para fazer e nem perguntou, né? Então às vezes confunde. Mas eu faço grafite de dia. Eu não faço grafite de madrugada, então faço para todo mundo ver. Eu faço um grafite assim com liberdade, na verdade. Eu chego, se o lugar que me interessou tem um morador, tem algum responsável, eu converso com a pessoa. Mas se não tem, se for um muro de arrimo... Falando em muro, a criação do grafite na rua é bem diferente da feita para uma exposição em uma galeria. Quando você pinta na rua, você pinta para você mesmo. As pessoas que passam vão ver, beleza? Só que dentro de uma galeria, uma tela, um quadro, uma encomenda, você já tem uma ideia, assim... você tem que elaborar tudo, né? Na rua, quando eu pinto, eu já pego praticamente o lugar que a cidade me oferece. Então eu vou e faço o meu trabalho naquele suporte. Agora, dentro de uma galeria, dentro de uma tela mesmo, você tem que criar toda essa atmosfera, né? Então se torna um pouco mais complexo, né? No caso dessas telas que a gente vê aí atrás de você, qual que é a diferença? É um trabalho que mistura um pouco do grafite e um pouco de pintura também, né? Eu utilizo na minha pintura de telas técnicas de grafite também, junto com acrílica. Eu utilizo uma técnica mista de materiais, né, para obter o acabamento que eu quero nas telas. Mas assim, eu tenho telas também só em acrílica sobre tela. Então, esse lance de pintar tela você pode explorar muito mais, entendeu? Na rua é basicamente spray, né? Na rua ou nas galerias, Crânio sabe o que quer. O meu objetivo é expandir a minha arte, os meus desenhos para todos. Então, eu acho que a rua, o grafite, ele já faz isso sozinho, entendeu? A pessoa não precisa entrar dentro de uma galeria para ver o meu trabalho. Basta ela passar pela rua que ela vai ver. Então, se ela quiser ficar 3, 4 dias olhando ali, sem parar, ela vai poder, entendeu?